seja muito bem-vindo a mais um Papo de Motel. E novamente estamos aqui para falar de um assunto reto e sem tabus, com o Dr. Milton Bergamo, proctologista, e nós vamos trazer aqui alguns mitos e verdades, né, Dr. Milton, sobre esse orifício que a gente tem e a gente tem muita dúvida. São muitas perguntas a respeito do tema e pouco conhecimento, porque as pessoas realmente têm vergonha de falar nele, né, no Sim, nosso anos. É uma área muito envolta, assim, em mistério, tabus, vergonhas, e as pessoas deveriam se despir de tudo isso, literalmente, né, e poder fazer as pazes, então, com esse órgão que é tão importante para vários aspectos da vida da pessoa. Perfeito. E o proctologista, ele é só um médico para homens ou para as mulheres também? De forma nenhuma. O proctologista é o cirurgião especializado nas doenças do intestino e do ânus, para homens e para mulheres também. Perfeito. Dr. Milton, pergunta que não quer calar. Quais os riscos do sexo anal? O sexo anal, primeiro, ele tem que ser encarado, sim, como uma atividade que faz parte do dia a dia de muitos casais, sejam eles homossexuais ou heterossexuais, né? Primeiro, então, é importante haver essa conversa entre o casal, se existe sim o interesse ou não, para não ser forçado a fazer aquilo que não deseja, que a gente vê muito, né? Então é importante primeiro ter essa concordância, depois disso buscar se informar um pouco a respeito, né, de como fazer isso da maneira correta para evitar algumas complicações, né? Alguns traumas, algumas lesões, algumas doenças sexualmente transmissíveis, né? E, por exemplo, estou com vontade de começar a me relacionar com meu parceiro, né, através do ânus, enfim. Procuro o Dr. Milton e tu esclareces as dúvidas ou não há essa necessidade tão grande? Normalmente não há uma necessidade, exceto se houver algum problema ou houver alguma dúvida em especial, porque hoje tem internet, tem vários locais que a gente consegue muita informação a respeito disso. A questão, né, principalmente primeiro, que eu sempre insisto, é ter o desejo verdadeiro, né, não ser forçado pelo parceiro ou parceira. Ou aquela coisa para simplesmente agradar, né? Outro, isso não é legal. E partindo do pressuposto sim haja uma vontade que seja do casal, buscar se informar principalmente na questão da mulher, porque há um risco de contaminação, né? O ânus é um órgão, é uma área muito contaminada, então isso pode levar a corrimento, pode levar a infecção urinária, então tem que ter alguns cuidados em relação a isso, né? Bem como o uso de alguns apetrechos aí, isso gera situações até um pouco engraçadas, que faz parte do nosso dia a dia, eventualmente ter que extrair esses objetos quando não são adequadamente utilizados, né? Então, já que o doutor tocou nesse assunto, por favor, vamos conversar um pouco sobre essas situações constrangedoras. Eu diria assim, primeiro a pessoa tem que se perder esse, né, medo, a vergonha, né, para daí sim e fazer isso da maneira adequada, né? O que acontece? Muitas pessoas, e a gente vê isso muito em homens, né, em homens mais idosos, por incrível que pareça, porque o ânus sim é um órgão muito sensível, faz parte, né, da questão da sexualidade, sim, e as pessoas têm vergonha, não buscam isso e acabam às vezes cometendo alguns abusos, algumas coisas que levam a algumas consequências bastante danosas, com necessidade de cirurgia eventualmente. Então, por exemplo, a introdução de objetos na região anal, né, tem objetos hoje nas sex shops, em lojas especializadas, que tem todo um desenvolvimento para que isso seja feito da maneira segura, mas muitas pessoas por vergonha, por medo, não buscam o local adequado e acabam usando objetos inadequados, frascos de perfume, garrafas e abóbora mogando. Como assim? Ah não, volta aí. Frasco de xarope e assim... Abóbora, doutor? Sim, abóbora mogando, aquela que é assim. Assim. Mas e como é que bota um tareco dele? Não sei como consegue, né? O problema é tirar. Tu sabe como é que tira agora. Pra tirar é o pior. Teve uma situação até engraçada um tempo atrás de um espaguete de piscina. Olha se pode isso. Nossa senhora! Mas o pessoal gosta, né, Sim, de... Cortou o espaguete, fez todo um formato, botou um preservativo, teve cuidado, né?
Só que introduziu, não tem nenhum dispositivo de segurança e entrou no intestino. E para tirar. No final das contas, esse foi um paciente que a gente teve que laparotomizar, teve que abrir a barriga, inteiro, abrir o intestino para poder tirar por via alta, não deu para tirar por via retal. Então, são situações que às vezes geram situações com risco de vida. Exato. É importante buscar conhecimento, buscar sexy shops, buscar alguém que trabalha com sexualidade humana, né? Se for preciso também um médico, ginecologista, urologista, o próprio a gente pode ajudar a tirar. O próprio psicólogo, né? Hoje tem muita informação disponível, mas por medo, por tabu, as pessoas não buscam e acabam se expondo a esse tipo de risco, né? Sem falar as próprias DST. O ânus, como ele é um órgão que não tem a mesma elasticidade, por exemplo, da vagina, então é muito comum ter trauma, sangramento, e isso predispõe muito mais a algumas doenças sexualmente transmissíveis, até mesmo o HIV. Então tem alguns cuidados específicos em relação a isso que tem que ser levado em conta na hora que for decidido ter relação sexual anal. Meu Deus do céu, mas esses dos objetos deve ser bem complicado, né, doutor? Tem períodos que a gente vê bastante, é chamado com frequência na emergência. Tem situações muito tragicômicas assim, para os pacientes, coitados. Eles tentam de tudo em casa, né? Só vêm buscar a gente quando nada mais deu certo, em situações, às vezes com dias já de evolução, onde realmente colocando a vida em risco, né? Perfurações intestinais, peritonite, necessidade de ficar com bolsa de colostomia, dá de tudo. Né? Então esse tipo de situação que é o ideal que seja evitado, buscando informação a respeito. Gente, dá pra fazer, é pra fazer, dá prazer, mas tem que ser com cuidado e usando objetos adequados, né, doutor? Outra coisa, tu chegou a falar do dispositivo de segurança. O que é esse dispositivo de segurança, só pra a gente clarear isso? Tu acaba aqui no programa aqui, em muitas situações tu acaba mostrando alguns objetos, né? Então são objetos que são desenvolvidos, né, com um limiar de segurança interessante, tanto hipoalergênico, situações que não vão causar problemas de irritação cutânea, né, e principalmente dispositivos onde não vai acontecer de ser introduzido, porque o ânus ele é um esfíncter, ele é potente, diferente da vagina, né? A vagina tem 12, 13, 15 centímetros e consegue fazer a remoção, mas o ânus, né, pelo intestino, né, ter 1,5 metro, o problema é que alguns objetos são introduzidos sem nenhum tipo de dispositivo, nenhum controle, e isso depois que entra pelo reto, muitas vezes não se consegue mais tirar, exceto por métodos invasivos, colonoscopia, anestesia no centro cirúrgico, extração manual, e às vezes chega ao ponto de ter que fazer cirurgias abdominais para poder extrair o dispositivo que subiu pelo intestino, né, e vai migrando, vai subindo. Tá, aconteceu porventura de colocar alguma coisa ali e o bichinho chupou. Vai ter que ligar pro Dr. Milton. Vai pro socorre hospital, aqui. Emergência, não tenha vergonha, avisa, isso é tratado com muito profissionalismo, né? Ninguém entra em discussão sobre a questão do prazer pessoal de cada pessoa. Claro. O que é feito é tratado como qualquer outra doença, qualquer outro problema de saúde, né? Não pode ficar esperando, deixando a situação ficar cada vez mais complexa. Arriscado, né, gente? Mas não por ser arriscado é que a gente não possa fazer. A gente deve fazer e explorar cada vez mais, né, o nosso corpo, porque ele tá aí para ser usado mesmo. E, claro que com responsabilidade e sempre buscando esse autoconhecimento e buscando também profissionais, como nós falamos aqui, né, Dr. Milton? Para quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz, Dr. Milton? A gente tá em todas as mídias, né? Instagram, Facebook, tem o nosso site, Proctoclean, né? Então, precisando do nosso auxílio. No Instagram tá Proctoclean. Proctoclean RS, Proctoclean Passo Fundo, então é muito fácil de nos encontrar. Então, qualquer coisa, chama lá o Dr. Milton e bora pro sexo anal que é gostoso. Chegamos ao final de mais um Papo de Motel. Dr. Milton, muito obrigada. Obrigado, Nath. Nos vemos na próxima pernoite.